Olá, meus queridos amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, a lição da nossa escola sabatina. A gente está chegando no final já desse trimestre, chegamos aí na 11ª lição já. E eu confesso para vocês que eu já estou começando a ficar com saudade, porque eu estou simplesmente apaixonada pelo livro de Êxodo, que é o tema desse trimestre aqui que nós estamos estudando. Eu gostaria de pedir desde já para que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, que você possa aí acessar as nossas redes sociais, Adventistas Catanduva. A gente precisa da sua ajuda para espalhar essa mensagem, para espalhar a palavra de Deus, para que o Evangelho, alcance aí a todas as pessoas. Eu nunca estou sozinha, estou sempre aqui bem acompanhada, estou novamente com 2 amigos queridos. Do meu lado direito, a contratada aqui já tem um tempo, ela até estranha o mês que ela não grava, viu, gente? Fica até estranho o mês que ela não passa por aqui. Simone, muito bem-vinda. Oi, Sandra, bom dia, Muito obrigado, por mais esse convite. Estamos aí ansiosos por essa lição e aprendemos um pouquinho mais ainda, nessa lição que está muito boa. Muito importante. Boa, tem bastante coisa do passado que a gente vai aplicar para a nossa vida hoje. E do meu lado esquerdo, meu querido amigo Caio. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado por essa oportunidade. Sandra, eu vim até com a gravata para te homenagear. Ele brincou que a gravata dele hoje está combinando com a minha roupa, gente. A gente está quase um casal de padrinhos, que o pessoal fala por aí. Mas que bom, é uma alegria a gente estar juntos aqui entre amigos para falar da palavra de Deus, então é maravilhoso. Então a gente quer convidar você a não sair desse vídeo, continuar aqui com a gente até o final. Se quiser aí, comenta, faça perguntas, peça oração nesses vídeos, que a gente vai te respondendo aí à medida que a gente for gravando novamente. Combinado? Lição de número 11. Chegamos então à lição que tem como título Apostasia e Intercessão. A gente vai aqui destrinchar esses 2 temas durante aqui esses dias, Como se você está chegando agora aí no nosso canal, nós usamos um guia de estudos. E esse guia de estudos, ele vem com um tema por dia, um no sábado, um no domingo, e a gente faz aqui esse resumo aqui nesses 50 minutos, tá? Então, apostasia e intercessão, a gente vai destrinchar aí durante esses temas que a gente vai falar aqui no decorrer desse vídeo. No sábado, vem trazendo aqui algo muito interessante, Vem falando aqui sobre Moisés, e falando que Moisés, ele se ausentou ali do acampamento, ali de onde estavam o povo de Israel, durante um tempo. Quanto tempo foi, gente? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Me parece que é pouco, é um tempo rápido, porque ele estava com quem? Deus. Com Deus. E eu acho que é pouco. Com Deus também é pouco. Ficaria mais. Ele passaria muito rápido. Nem voltaria. Ele ficou 40 dias ali. Mas parece que para algumas pessoas 40 dias foi muito. Muita coisa. O povo de Israel ficou esses 40 dias, essas 40 noites, sem o seu líder, que era Moisés. Moisés, ele foi ter um tempo ali, um momento único, onde Deus ali faz algumas revelações para ele, fala sobre o plano da salvação, porque Deus fala ali sobre o tabernáculo, Deus dá algumas orientações de como deveria ser feito ali, o tabernáculo. É um momento de preparo espiritual para Moisés. Deus ali entrega o decálogo para ele, a tábua, com a lei. Então, assim, foi um tempo precioso para Moisés. E aí a gente costuma brincar, Enquanto isso, lá no acampamento, o que acontecia? Podem começar a comentar, que eu sei que vocês estão cheios de vontade de falar. Quem quer começar falando? O que aconteceu, Ci? O que aconteceu no acampamento? Lá no acampamento, o líder Moisés não estava, mas ele deixou o líder Arão para estar ali com aquele povo. Mas, infelizmente, o povo ele começou a pensar, nossa, o primeiro dia tudo bem, o segundo dia, até uns 10 dias, vamos dizer que estava tudo bem à espera, mas 40 dias, aí o povo já começou a achar que Moisés já tinha, vamos dizer, esqueceu deles, não vai voltar mais. E o povo, como a gente vê que esse povo foi que veio do Egito, eles tinham a necessidade de ter alguém ali, tipo a liderança.
De ter um ídolo, de ter, alguém a quem de ter adorar. exatamente, de ter alguém a quem eles pudessem estar ali. E infelizmente o povo se deixou levar, não lembrando, né, daquilo que Deus fez por eles, da libertação que Deus deu a eles, e aí eles vieram então a querer adorar alguma coisa. E aí eles foram então, como aqui fala a lição, foram até Arão, pedindo algo, então, um ídolo, alguém que eles pudessem estar adorando ali, né? Eles queriam algo físico ali, né, Caio? Alguma coisa, vamos dizer, palpável, algo que eles vissem e que eles pudessem adorar. Eles tinham acabado de ser libertos ali, né, do cativeiro. Acho que ainda estava muito enraizado, talvez, naquela cultura de ídolos, de adoração, de idolatria, né? E aí eles acabaram se esquecendo de tudo aquilo, como a Simone mencionou aqui, tudo aquilo que Deus havia feito por eles nessa travessia no deserto durante todo esse tempo. E agora eles pediram para que fizessem um ídolo. E esse ídolo era o quê? Que é que eles construíram? O que eles fizeram? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. A gente não tem como ler todos os textos, mas eu peço para que você vá em Êxodo capítulo 32 e lê do começo ao fim, que você vai entender perfeitamente. Mas ali o povo vai até Arão, que ficou, como a Simone disse, ali na liderança, né? E fala para Arão, não, a gente precisa de um ídolo, a gente quer fazer. E Arão, aí vamos, você quer falar alguma coisa sobre o sábado? A gente já vai emendar com a segunda aqui que emenda. Eu queria só ressaltar esse ponto muito importante que você citou, Sandra, que o povo, ele acabou ofuscado pelos desejos pecaminosos, e não que eu queira justificar, mas foram 400 anos de escravidão, 4 séculos. Então, se acontece hoje em dia as pessoas se prenderem às tradições que são passadas de geração a geração, imagina, nasceu depois o pai, depois o avô, a bisavô, todo mundo escravo. Então estamos falando de pessoas embrutecidas culturalmente, pessoas que não tinham nenhum conhecimento teológico, elas tinham conhecimento da idolatria dos egípcios, né? Aqueles 1.500 deuses ali, aquela fartura de idolatria, e era o que eles tinham para hoje, como diz a moçada. Então, vamos tentar frisar isso e tentar compreender que não era apenas um povo que caiu na idolatria, sim, mas eles tinham, infelizmente, esse apego às tradições daquele momento, daquilo que eles tinham vivido 400 anos. Essa lição aqui também, que nem o Caio falou, a gente vê o perigo que a gente tem de se deixar influenciar também. Porque lá não tinha só o povo de Israel, veio um povo também egípcio que colocou lá o umbral, não foi morto e tal. E aí, então, às vezes a gente também corre num erro, às vezes, de certas situações, a gente se permitir ser influenciado também, né? O fato é que ali muitas coisas acabaram influenciando e eles acabaram fazendo aquilo que não era para fazer, né? Se permitindo ali, né? Independente das circunstâncias, a gente não é querendo julgar, mas eles não podiam ter feito. Eles tinham visto coisas incríveis que Deus tinha feito. Inclusive, abrir o mar para que eles passassem. Imagina. Então, assim, poxa, esqueceu disso tão rápido, né? A Simone citou aqui agora, talvez eu e você também nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito. Então, essa lição, por isso que eu falei, nós vamos estudar sobre coisas que aconteceram no passado, mas ela vai nos trazer muitas lições para a nossa vida hoje. Será que eu e você também temos esquecido daquilo que Deus tem feito, de todas as bênçãos que Ele tem feito, de todos os livramentos, né? Fora a graça que nos alcança, né? De tudo que Ele tem feito para a gente. Entrando aqui para o domingo, será que a culpa foi da liderança? A Simone disse aqui que Moisés subiu, mas ele deixou quem no comando? Arão. Será que Arão podia ter tido uma outra postura? E aí eu fiquei pensando, e eu vou sempre refletindo, né, sobre as nossas vidas. Eu falo, gente, é tão difícil ser líder. É muito difícil ser líder, porque o líder, ele precisa ser um líder amoroso, mas ao mesmo tempo ele precisa ser um líder o quê?
firme. Sim, firme. Firme, né? Ele precisa chegar na hora de falar não e Não é assim. conduzir. Aí a lição do domingo traz exatamente esse título. Liderança fracassada. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Para Moisés foi um tempo curto, né? Mas parece que foi longo demais para o povo ali. E o líder humano deles estava ausente. Será que se Arão tivesse tido mais pulso ali, isso não teria acontecido? O que vocês acham? Eu estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, isso. E ali a irmã White, ela menciona alguma coisa, ela fala a respeito de Arão, que se ele tivesse, você falou da firmeza, então se ele tivesse sido firme e aproveitado aquele momento com o povo, e não permitido, né, essa questão de se criar um ídolo, né, se ele tivesse sido mais firme, ele teria evitado todo aquele momento de apostasia. Ou seja, Arão ali parece que ele cedeu à pressão, né, Caio? E aí a importância de não ceder à pressão. E hoje, quando se fala disso, a gente olha para nosso mundo hoje, tudo que acontece ao redor, eu acho que a gente vive nessa pressão. Então aí vem mais uma lição, né, de não ceder à pressão da maioria, se aquilo for contra a vontade de Deus, né, Caio? Exato. A gente percebe aqui que Arão cedeu. Ele cedeu porque ele temia até pela própria vida. Eles começaram, vamos dizer assim, a bagunçar. Tumultuar, né? Tumultuar, se matavam, se agrediam. E Arão tinha sido, salvo engano, um dos 70 que subiu ao monte, né? Sim. Então, e a gente pode ceder, a gente acaba também, nós estamos ali no meio das tentações dia a dia, né? Eu, particularmente, Caio, eu achei aqui, eu extraí da lição, que o Arão foi realmente muito fraco e mentiroso, porque ele chega, inclusive, para Moisés e fala assim: não, eu peguei o ouro deles, joguei no fogo e saiu o bezerro de ouro do nada. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Sempre a gente pode cair, mas quando eu parei de beber, Sandra e Simone, eu bebi 20 e poucos anos direto, bastante. Quando Deus me ajudou a parar, que eu pedi: Senhor, por favor, eu quero parar com isso, e Deus me deu o poder suficiente para eu dizer não ao álcool, eu também fiquei 1 ano sem aparecer nas festas da minha turma, porque eu sabia que eu ia chegar lá e ouvir: ai, seu isso, ai, seu aquilo, toma mais um golinho, piriri, pororó. Então, a gente tem que orar e vigiar diariamente. Não vamos condenar o Arão porque ele cedeu, mas ele tinha uma fraqueza de caráter, era um mentiroso, né? Aqui pelo menos a gente extrai isso da lição, e não podia ter feito isso, ele não podia ter dado aso a essa idolatria diante de todos os milagres que Deus tinha feito para eles, né? E sabe uma coisa que falando eu veio à mente também. Arão, ele passou o tempo todo com Moisés. Na verdade, quem falava a Faraó, né, era ele, que era usado para poder, através de Moisés, e também falar a Faraó, né? Então, a gente tira uma lição assim: eu posso estar com você, Sandra, que você é uma pessoa que estuda, que está lá em comunhão com Deus, e eu só estou acompanhando, mas eu não estou tendo a minha comunhão com Deus. E aí é onde a gente pode ver, Moisés, ele teve a sua comunhão com Deus, estava com Deus, subiu ao monte com Deus, estava com Deus. E Arão? Então, às vezes, ele não teve o tempo dele, da comunhão, da firmeza que ele precisava, da fé, para poder, então, evitar que aquele povo fosse para esse lado aí de querer um ídolo, de que alguém além de Deus, né? E a fragilidade da nossa fé. Então, nós precisamos ter essa fé fortalecida e saber que se a gente parar e pensar em idolatria, é uma tolice na vida. Porque o que um ídolo faz por você? Nada. Né? Não pensa, não age, não fala. E o que é que Deus faz? Né? Exato. Então é uma... A lição traz aqui, uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Ou seja, mesmo que ele viesse a morrer, ele não podia ter cedido. A verdade é essa. A gente
pode querer entender, mas o fato é, mesmo que você vier a morrer, não faça aquilo que Deus pede para não fazer, né? Então, assim, às vezes parece que a gente está perdendo aqui. Eu acho muito incrível isso. Eu lembro sempre do pastor Rafael, hoje eu até citei isso aqui na igreja de manhã. O pastor Rafael lá do Nordeste, ele gosta de falar isso, né? Ele fala, não importa se eu vier morrer, se eu for sair perdedor nesse mundo, não tem problema, eu quero ser vencedor na manhã da ressurreição. Porque se eu vier morrer, eu sei que o Senhor irá me ressuscitar. Então, é difícil? Eu não estou falando que é fácil não, gente. É difícil. Entende? Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser firme com as coisas de Deus, não ceder àquilo que sai fora da vontade de Deus. A gente tem que ser inflexível mesmo. E aí a liderança fracassada foi isso, ele cedeu à pressão popular. E nós temos cedido à pressão popular das pessoas de que nós devemos fazer isso, devemos estar em tal lugar, devemos usar determinadas coisas, comer algumas outras coisas. Então, assim, não faça aquilo que Deus pede para que você não faça, né? É simples. Arão temia pela própria segurança, olha lá. Em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, ele rendeu-se às exigências da multidão. Está lá em Patriarcas e Profetas. Ô Sandra, eu queria só pontuar a parte da lei de Deus, que eles deveriam ter respeitado, porque a lei de Deus, quando a gente obedece, não é porque a gente tem medo, é um sinal de gratidão. Para obedecer a lei de Deus, a gente tem que ser grato às benesses que Deus sempre faz na nossa vida. E quando a gente não obedece, a gente está sendo ingrato. E ceder, e muitas vezes a gente acaba cedendo, não obedecendo, para não desagradar as pessoas, para continuar bem com todo mundo, por medo de rejeição, né? A gente quer ser bem aceito, e aí a gente acaba deixando de fazer a vontade de Deus. A gente quer estar bem ali no grupo, né? Exatamente. Então a gente acaba cedendo. Vamos passar para a segunda, tem bastante assunto aqui ainda para a gente estar falando. Idolatria e o mal. Será que eles andam juntos? O que vocês acham? Idolatria e o mal. Uma coisa Total. leva a outra? Claro, total. Total, né? Mas, Caio, às vezes a gente tem um pensamento que quando falamos de idolatria, é sinal de que nós pegamos uma estátua, né? E colocamos ali e prestamos ali uma reverência a essa estátua. E a gente entendeu aqui, estudando essa lição, que não é. Não é só isso. Que não é só isso. Existem muitas outras formas de idolatria. Idolatria é rejeição da autoridade de Deus e do caráter de Deus. É substituir Deus por algo inferior. Tirar o lugar de Deus. É tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Ou seja, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser ideias, pode ser a nossa própria vontade humana. Então, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é o quê? Idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus, nós estamos indo para o lado da idolatria. Nós costumamos cantar aquele hino, né? Se ele não for o primeiro em meu coração, no resto não tem mais nada. Então, nada faz sentido. Nada mais faz sentido. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. E aí, hoje em dia, eu vejo que o inimigo ele é muito astuto. Ele muda, né, Caio, as estratégias. Talvez hoje as pessoas estejam mais entendendo mais espertas no sentido de não adorar imagens ou alguma coisa assim. E a gente já vai ler um texto aqui importantíssimo da Bíblia. Mas o inimigo ele vai criando outras coisas para que nós venhamos adorar. E são coisas lícitas que me deixa mais... Para pensar. Quando eu idolatro um filho meu, a ponto de... o meu filho... Não, eu não... Sabe? Ou quando eu digo assim, eu sempre uso esse exemplo, porque é uma coisa lícita. Eu quero estar com a minha família hoje. Mas eu posso estar com a minha família hoje na igreja. Eu posso estar com a minha família hoje durante o tempo todo, menos naquele tempo que eu tenho que estar na igreja. Então, percebe quando um inimigo vai usando coisas que são boas para
levar para um lado ruim. Uma outra coisa que a gente tem visto bastante é a cultura da boa forma pela saúde. É pela saúde. Vira vaidade. Vaidade. A gente percebe que a maioria é vaidade. Engraçado que as academias têm um espelho, né? Então a pessoa está lá fazendo exercício e já está se... Agora surgiu uma palavra aí que eu confesso que eu não olhei se existe ela no dicionário, mas ela está sendo bem usada. Egolatria. Sim. Não. Sim. Egolatria é a cultura do seu ego, do eu. Nossa, eu posso, eu faço, eu aconteço, né? É uma idolatria. Então, o inimigo ele vai usando outros caminhos, né? Eu quero ler com vocês um texto importantíssimo. Êxodo, capítulo 20. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, a gente vai colocar na tela, mas se você tiver uma Bíblia... eu quero saber se a Sandra está falando isso, está na Bíblia mesmo? Abre aí, Êxodo, capítulo 20. Os versos é o 3 em diante. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Em cima, o título desse capítulo é o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Isso é o quê, gente? É lei. A lei que expressa o caráter de Deus. Que expressa o caráter de Deus. É um mandamento. Nós não adorarmos imagens com todo o carinho do mundo e profundo respeito. Deus mandou, que nem eu e nem você adorássemos imagens de escultura. Deus exige essa exclusividade, que ele seja o único a ser adorado. E nesse ponto, o diabo, ele investe muito tempo e muito recurso, porque na idolatria a gente acaba refém de toda sorte de pecados. Dou um exemplo. Para você sustentar uma mentira, você inventa outra. Então, não para só naquilo. Você trai a sua esposa, aí você mente. Aí depois você, enfim, você vai levando vai descendo a escada, né? Um pecado atrás do outro. Vai puxando, né? Vai puxando um, vai puxando o outro. Exato. O fato é que eles fizeram, quando eu falei para vocês lerem o capítulo 32 todo, vai falar, dá detalhes, né? De que Arão foi lá e pegou argolas, brincos, pulseiras, todo o ouro que tinha ali e derreteu aquilo para fazer um Deus que era o quê? Um bezerro, que era um bezerro. E aí a lição traz algo aqui muito interessante, né? Que eu fiquei pensando, mas por que um bezerro, né? Por que não podia ter sido outra coisa, né? E aí a lição fala também uma coisa muito interessante. Ainda que ele fizesse uma imagem e semelhança de um homem, que seria a imagem e semelhança de Deus, já estaria errado. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, já seria errado. Mas um bezerro... E aí a gente vê que lá no Egito existia ali um Deus touro egípcio, que trazia ali, era associado à fertilidade. Existia também uma deusa vaca. Olha só, a deusa vaca, que eu não sei se fala Hathor, o nome dessa deusa. Então, assim, como assim eu vou criar um Deus que me remete a uma criatura? Porque quem que criou os bezerros, os animais? Quem criou? Não faz sentido, né? Algo que não... Legal, isso mesmo. Então, por mais que é errado essa questão da idolatria, mas como você disse, se ele tivesse feito algo em forma humana, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, não... Ainda assim, criaturas, né, também. Né? Sim, então, mas aí você usar um animal para você estar ali adorando, né? É incrível como a idolatria, ela leva ao engano. Ela causa escravidão. Ela rompe o nosso relacionamento com Deus. A idolatria, ela vai
como o Caio disse, é um degrau, vai descendo os degraus ali, né? Depois disso, como se não bastasse fazer esse bezerro de ouro, depois disso, eles ofereceram sacrifício. Eles queriam levar uma imagem diante do povo egípcio já para receber um favorecimento, por isso que o bezerro ia à frente deles. A ideinha deles era chegar lá no Egito com um bezerro e o faraó, o pessoal lá, já dá guarida a eles. Mas o pior na idolatria é que ela nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. Acaba misturando ali o que não pode, avilta a soberania de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, nós somos pó. E Ele é tudo, Ele é o Criador, Ele é o Eterno. E a idolatria vem para misturar vem para acabar com esse princípio teológico, que Deus é Deus, ser humano é ser humano. Criador e eu criatura. Exatamente. Nós não somos todos Exatamente. deuses. Exatamente. Né? Não tem essa separação. E aí, então, eles ofereceram sacrifícios e depois eles foram se divertir. Agora é festa. Eles estavam literalmente imitando as festas idólatras que eles haviam visto onde? Lá no Egito. Eu quero fazer uma pergunta mais uma vez. O que você tem idolatrado? Nós somos especialistas em inventar. E especialistas em inventar coisas para idolatrar. A gente idolatra o celular. Infelizmente. Porque eu passo das 24 horas do meu dia, às vezes eu passo 23 com o celular na mão. Meu marido não vai brigar comigo quando você assistir. Mas às vezes meu marido dorme com o celular na mão, gente. Não, mas nós estamos assim mesmo. E eu falo, amor, larga esse celular, né? Amor, briga não, tá? É só um exemplo. Mas assim, a gente precisa tomar cuidado. O primeiro passo para o arrependimento é você confessar que você... está excedendo, Isso. Cuidado, tudo aquilo que toma lugar. Você assumir, né? Exatamente. A sua atitude. Nós somos, o Caio usou a palavra que eu ia finalizar, nós somos especialistas em fabricar ídolos. Então. Alguma coisa mais sobre segunda ou vamos para a terça? E aqui também na lição a gente aprende que infelizmente Deus ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem, né, para cada um de nós. Então Deus já diz aqui, é aqui que você tem que ir, é por aqui que você tem que andar, é assim que você tem que fazer. Mas a gente acaba o quê? Abandonando aquilo que é o que Deus quer para nós, os caminhos de Deus, e a gente acha que somos sábios o suficiente para traçar o nosso próprio caminho. E aí é ruína e destruição, né? Eu quero ler com vocês agora aqui na terça-feira o Êxodo 32, o versículo 7 e o 8. Êxodo 32, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo... Ai, me dói isso. Porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Não bastou fazer o Deus, e ainda disse que foi ele, o bezerro, que havia tirado eles dali do Egito. Mas por que eu falei para vocês aqui que me doeu? Porque aqui Deus fala o seguinte, vai Moisés, desce lá, porque o teu povo... E aí eu me lembrei quando às vezes a gente apronta e o pai fala assim, né, ou o pai fala para a mãe assim, ó, vai lá, o teu filho fez tal coisa, não é mais o nosso. Não. Você sente assim, é como se fosse uma decepção. Parece que Deus aqui está decepcionado. Fala assim, vai lá, Moisés, que o teu povo... Você tirou lá Sabe do o teu Egito? povo? Olha o que eles estão fazendo. Mas era pouca essa decepção? Lógico porque que não. o bezerro de ouro não tinha, vamos dizer assim, tirou do Egito, não é só isso. Então, o bezerro que abriu o mar, o bezerro que deu maná para eles todo dia, o bezerro que fez a sombra para protegê-los do sol, o bezerro que isso, o bezerro que aquilo, e o bezerro não fez nada. O bezerro não é nada, né? E aí a gente vê como a idolatria, ela mexe com os sentimentos, com os pensamentos, distorce tudo.
É que ele falou bezerro, bezerro, mas até aquele momento o bezerro nem existia. Pois é, Não é? Parece que as pessoas como ficam... que o bezerro tirou eles do Egito, é o Deus deles, e naquele momento, até então, ele nem existia. E todas essas maravilhas que eles esqueceram. E nem fala, para nós mesmos hoje, Deus dá tantas coisas, tantas bênçãos, todos os dias Ele faz maravilhas na nossa vida, e às vezes num instante, num momentinho, a gente está lá, esquecendo, Parece que se esquece. não lembrando, adorando outras coisas, como se aquilo, o meu trabalho é que me deu tudo, foi a pessoa que me deu tudo, e Deus, onde que está nessa história toda, Exato. né? É incrível como a idolatria, ela leva a outros pecados. Idolatria já é um pecado, mas ela acaba levando a uma sucessão de pecados. Parece que a coisa vai cada vez mais aumentando. E eu marquei aqui algumas coisas que a idolatria nos leva, né? O ato da idolatria nos leva à traição, a trair o Senhor. É como um adultério espiritual. A idolatria nos leva a trair a Deus. A idolatria, ela quebra a lealdade que nós temos com Deus. A própria conexão que nós temos que ter e manter com Deus, ela vem e quebra. Ela vem e quebra. Quer ver mais uma coisa? Quando eu falo dessa quebra de lealdade, o que é o primeiro mandamento? Amará seu Deus sobre todas as coisas. Vamos ler? Vamos Vamos voltar lá lá, no Êxodo 20. é Que vale a quebra de pena. mandamento. Qual é o primeiro mandamento no Êxodo 20, verso 2, né? 3. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o que está falando ali das imagens, né? Perdão, o 4 vai falando das imagens. O verso 3 fala o quê? Não terá outros deuses diante de mim. Então, Deus acima de todas as coisas. Então, eu estou quebrando esse mandamento. O primeiro mandamento. Quando eu resolvo idolatrar algo ou alguém. A idolatria faz com que eu peque no sentido do legalismo. Eu acabo caindo em legalismo, em religiosidade vazia. Entende? Por exemplo, quando eu adoro uma imagem e acho que aquela imagem vai resolver os meus problemas. É uma religião vazia, uma religiosidade vazia. Quando eu substituo fé por tradições. Entende o que a idolatria vai trazendo para as nossas vidas? Nada de bom. E nós seres humanos, nós somos aquilo que contemplamos, né? Então, se a minha contemplação é Deus, eu vou me tornando cada vez mais semelhantes a Deus. Mas aqui o povo estava contemplando o quê? Um bezerro, algo sem vida. E é assim que eles iam se tornar. Algo que não tinha boca, que não podia falar, que não tinha olhos para ver, né? Que não salva. Isso, Salmo 115 vai falando aqui sobre isso. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. E a gente vê que tem uma outra coisa que vem muito acompanhado dessa idolatria ali do povo de Deus, que vem acompanhando, era a imoralidade, né? Muitas vezes... O maior perigo da idolatria é esse. Transforma a nossa personalidade. E aí a gente vê, e aí tem vários textos aqui, é uma pena que a gente não consegue ler todos, mas busca essas histórias aí que você vai ver. A imoralidade sempre vinha, a idolatria sempre vinha acompanhada de imoralidade sexual. Sempre. E aí vai citando aqui que os homens deixam de ter ali as suas relações, né, como deveriam ser, e passam a ter relações entre homens, mulheres, as mesmas coisas. Não é a Sandra, não é a Simone, não é o Caio que está dizendo, é Deus. Então, assim, a idolatria, ela vai trazendo uma sucessão de outros pecados, você vai caindo, você vai só descendo. Agora, poxa, Sandra, você está falando isso tudo, mas a gente não faz nada disso, a gente não idolatra imagem, a gente não... Existe a idolatria moderna, como nós citamos aqui já alguns exemplos, né? A lição aqui traz bastante exemplos, bastante. né? O orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder. E a lição também fala que nós também, até uma coisa que é boa, nós conseguimos transformar ela numa idolatria também. Idolatria. Música, né, Simone? Televisão, trabalho. Mas aí... São coisas diferentes, mas com essência que é a mesma.
né? No fundo, a essência é a idolatria. Então, coisas diferentes com o mesmo pecado, vamos dizer assim, né? Com o mesmo pano de fundo, que Mesmo é a pano de degradação moral. Exatamente. Mas por que vai ter nessa degradação? A partir do momento que você desvia o olhar daquele que é o seu Criador, do único Deus verdadeiro, aquele Deus que é onipotente, onisciente, aquele Deus que salva, aí você deixa de adorar esse Deus verdadeiro, então é uma consequência, não tem como. Quando você está ligado a Deus, que você está ali com Deus, ele vai ver a vontade de Deus, ele vai te mostrando o que é melhor para você e você vai seguindo um caminho de sucessão. Mas na hora que você desvia o olhar disso, que você deixa de adorar esse Deus verdadeiro, aí é uma sucessão de erros. Então você vai cada vez mais longe e às vezes a gente vai por caminhos que às vezes a gente nem conseguiria imaginar de tão longe que a gente É uma degradação. Como ele é tudo, a gente tira o olhar dele e a gente vai para o nada. Ele é a verdade e a vida. A gente tira o olhar dele e a gente vai para a morte, para a mentira. Exatamente. Fácil. Mais alguma coisa sobre terça ou podemos ir para a quarta? Vamos para a quarta, nosso tempo está quase terminando. Vamos para a quarta. Agora aqui é um tema, mais um, né, dos temas aqui, que tem muita coisa para se falar. O tema da quarta-feira vem assim com a justa ira de Deus. O povo se corrompeu, o povo fez o que era errado. E até estava comentando aqui com a Simone, antes de nós iniciarmos a gravação, o que eu faria, o que nós faríamos no lugar de Deus, né? E de Moisés, né? E a gente vai entender o porquê que eu estou falando de Deus e de Moisés. Deus falou o que para Moisés? Que ele ia fazer o que com aquele povo? Passar a mão, porque Deus é amor. Deus é amor, é misericórdia. Não está tudo certo. Não. Deus falou que ele destruiria aquele povo. Mas Moisés não tinha feito nada de errado. Então, Moisés E estava aí com Deus Deus, falou o né? que para Moisés? Falou, Moisés, vou destruir aquele povo, mas de você eu farei o quê? Uma grande Nação. Uma grande nação. Eu, Sandra, rapaz, eu não vou mentir, porque Deus me conhece. Eu falava, Senhor, desce fogo do céu. Mas eu precisei estudar e rever, estudar de novo para entender que eu estou errada. Mas, Sandra, posso só fazer uma partezinho, uma pincelada. Nós somos estressadinhos, nervosinhos, intolerantezinhos. A gente é, né, esquentadinho. Com o pecado dos outros, né? Diga-se de passagem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos afeição pura. E Deus, ele não tem a ira de Deus não vem da afeição. A ira de Deus vem da causa e efeito. A ira do ser humano vem de afectos, com A. Eu sempre falo isso aqui, eu gosto de falar isso, falo na escola sabatina. A ira dos homens vem de afeição, de afectos, de sentimento. A ira de Deus vem de efectos, com E, de causa e efeito. Então Deus vai te dando chance, vai te dando chance, vai te dando chance, e você vai jogando aquilo no lixo, vai jogando aquilo no lixo. Uma hora ele fala, basta. Esta é a ira dele, é a ira casada com a justiça. Não é o estresse, não é o vou acabar com todo mundo porque eu sou ruim. Nada disso, é bem diferente a questão. Esse daí somos nós, né? Esse se alguém somos nós. faz qualquer Exatamente. coisinha, eu falei, não. Exatamente. Isso Nós somos passionais. Nós Né? somos muito passionais. A Simone bem falou aqui, isso somos nós. Quando acontece alguma coisa no nosso meio, a gente fala assim, a mão de Deus vai pesar. Não, a mão de Deus pesa quando a gente mesmo colhe o que a gente plantou. E aí vem a lição de Moisés. Moisés foi lá e falou com Deus, falou, Senhor, o Senhor tirou o seu povo de lá. O que eles vão falar? Que o Senhor tirou de lá para fazer isso agora? E outra coisa, lembra as promessas que o Senhor fez lá atrás? O que vão dizer do Senhor? E aí, então, agora Moisés intercedendo ali a favor do povo, Deus fala para ele, então vai lá, desce lá e vai lá e fala com o povo. É interessante que anteriormente eu não vou lembrar a passagem, mas em algum momento aqui Moisés tem esse encontro com Deus lá no monte e ele desce e o rosto de Moisés está resplandecendo a glória de Deus ali. E aí a lição nos diz aqui que nesse momento não tinha essa luz brilhando, porque Moisés desceu
irado. Diz que ele desceu bravo. E ele desceu com as tábuas na mão. E diz que a hora que ele entra nesse acampamento, irmãos, vai fazendo aí esse filme na sua cabeça. Ele vê aquele carnaval. Ele vê aquele tumulto, ele fala. Festa. O que ele faz com as tábuas? Quebra. Ele jogou no chão as tábuas. Quebrou. De tão irado que ele estava. As tábuas que continham ali o decálogo. E essa representação dele jogar as tábuas e elas quebrarem demonstra o quê? Que o povo quebrou a aliança que ele havia feito Perfeito. com Deus. Né? E agora mesmo. Moisés vai lá bater um papo com o irmão dele. Que Arão era o irmão dele, né? E fala assim, Arão, eu fico pensando assim, como que foi essa conversa. Irmãos, amigos, eu fico pensando como foi essa conversa. Arão, o que aconteceu aqui, Arão? Como é que você deixou o povo fazer isso? O que é isso? Isso é um ídolo, Arão? Estou falando na minha versão, viu, gente? Versão Sandra Santos. Né? Mas assim, eu fico imaginando esse diálogo. E Arão, ao invés de falar assim, Moisés, errei. Eu sou falho, eu errei. Eu confesso para você que eu errei por medo, que eu cedi. Aí ele vai tentar dar uma desculpa. Será que eu e você fazemos o mesmo quando somos pegos fazendo a coisa errada? Ele quis justificar nesse... É a lição aqui traz, que ele tentou se justificar e ainda colocando culpa no povo. Ah, o povo é difícil, ô Caio. O povo é difícil, esse povo, você sabe como ele é difícil, hein, Mas Moisés? o que o Adão fez com a Eva? Quando ele, Eu lembrei da mesma história. Pôs a culpa nela. O que Ah. nós fazemos hoje? A gente põe a Somos- culpa no pastor. Somos Eu mestres não em jogar faço, a culpa para o eu outro. não faço uma análise. Agora, por que isso não era permitido para Arão? Né? Porque Deus tinha chamado Israel para ser um povo separado. Deus tinha chamado Israel para ser o povo que representava Deus aqui no mundo, aqui na terra. Então era inadmissível. Você falou muito bem. Quando Arão se prontificou a ser líder, ele tinha que ter sido humilde e firme. Por isso que Deus, quando Moisés interveio pelos homens, né, idólatras, Deus se arrependeu. Porque ele é humilde, ele é o líder dos líderes, e o líder é firme e humilde. Então ele se arrepende. Você queria falar alguma coisa? É, porque a decepção grande é porque Arão ele foi um servo ali, uma pessoa que esteve com Deus, que viu as obras de Deus, e Arão foi honrado por Deus, não é? E aí, de repente, ele se vê naquela atitude cedendo à pressão e à vontade do povo, esquecendo de qual era a vontade de Deus. Não era uma pessoa para ser fraca, vamos dizer assim, né? E que não tinha Que não tinha conhecimento de nada, né? Lembra quando a gente citou aqui que um pecado vai levando a outro? O Caio até citou aí qual o outro pecado de Arão. Ele resolveu enganar o próprio irmão. Não, Moisés, não. Se a desculpa do povo de ser difícil ainda não deu certo para convencer você, você não sabe o que aconteceu, Moisés. Eu fico pensando ele falando, Moisés do céu, você não sabe? Peguei o ouro e joguei lá, você não sabe, acredita que saiu um bezerro? Só joguei no brotou fogo, né? do fogo. Mas, desculpa, irmãos, eu falar a palavra séria, assim, que cara de pau. Querer enganar o irmão ali na cara dura, né? Mentindo. Percebe como a idolatria, ela vai prendendo e vai emaranhando a gente no pecado? Sim. O que ele quis dizer ali? Porque Deus é que faz milagres. E ali, então, ele estava revelando que ali aconteceu um milagre, né? Jogou o ouro no fogo. Olha e lá. veio um bezerro, que milagre. Que coisa Né? de louco, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente fica olhando Arão de fora, né? E tentando falar que a gente é melhor, mas a gente às vezes faz igual. Em circunstâncias diferentes, mas a gente faz igual, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tudo aquilo que a gente está lendo aqui é para trazer reflexão para nós. Onde a Sandra precisa melhorar, onde o Caio precisa melhorar, onde a Simone, todos nós temos algo a melhorar. Sim. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tema que está tão rodeando a gente, que é essa da idolatria. Né? Idolatria moderna, como nós comentamos aqui. E uma coisa aqui também, que fala a justa ira de Deus. Então, Deus precisava tomar aquela atitude justamente para que hoje a gente contar a história e falar, mas o povo se corrompeu. Não, mas eles receberam, né, o pagamento pela escolha que eles fizeram lá atrás, né? O fato é que,
coisas terríveis aconteceram ali nesse acampamento. Terríveis. Moisés agora ali chama o povo e fala o seguinte: quem aqui é filho de Deus? Quem é aqui que tem a Deus como seu Senhor? Vem para cá. Aí diz que os levitas, né, vieram. E agora então, quando se fala aqui da ira de Deus, né, foi preciso ser feito algo ali. E aí eu fico pensando, nossa, mas como que Deus, que é amor, que é misericórdia, permitiu que isso acontecesse? No acampamento ali, queridos, aproximadamente, a lição diz aqui 3.000 pessoas, a Bíblia diz 3.000 pessoas morreram. Foi preciso que 3.000 pessoas ali morressem. Poxa, mas por quê? Por que Deus fez isso? A gente vai, na sexta-feira aqui, tem a resposta precisa, e mais precisa de todas aqui. Depois eu fui entendendo aqui, né? Que às vezes a gente fica se perguntando, mas por que isso aconteceu? Mas antes da gente falar sobre o porquê, eu fico pensando, você vê como a idolatria leva a coisas terríveis? 3.000 pessoas ali perdendo a sua vida por conta disso. Gente, Moisés ali, né, falando, e as pessoas insistindo, né, em permanecer ali errado, do lado errado, adorando algo que não tinha vida, que não se movia, que não podia fazer nada por eles, né? Mas nós, seres humanos, vamos falar a verdade? Sim. Nós somos muito cabeçudos. Nós não ouvimos, nós que eu digo assim, humanidade, nós não ouvimos Noé falar 120 anos. Hoje em dia nós não ouvimos Deus falar 2.000 e tantos anos que Ele vem falando com a Bíblia. Então nós somos muito cabeçudos. Quando a gente menciona que eles lá, é a gente que é A o gente, povo de Deus, somos nós todos aqui. nós, humanidade. Então, às vezes, também Deus está nos chamando no dia a dia, às vezes a gente está querendo ficar ali. Queridos, o fato é que a gente está com o tempo estourando aqui, a gente precisa falar 2 detalhes importantes. O fato é que depois de tudo isso, dessas 3.000 mortes, Moisés simplesmente cruzou os braços? Não. Moisés subiu novamente ao monte para falar com Deus, para interceder a favor daquele povo que tinha ficado. Moisés foi um tipo de Cristo. Ele estava disposto a se sacrificar. Pelo E aí ele chega ao ponto de dizer, Senhor, se for para destruir esse povo, me risca do livro da vida. Uia. Que amor é esse? Que compaixão é essa? Que eu fico com vergonha. Quando eu falei que eu mandaria fogo do céu, falar, Senhor, desce. Aí me dá vergonha. Como cristã. E aí me faz refletir assim, toda vez que eu pensar, fulano tem que pagar, eu tenho que lembrar da lição. Seja como Moisés, tenha compaixão. Interceda. Porque Deus morreu, Jesus morreu por aquela pessoa também. Mas uma coisa interessante aqui, que por mais que Moisés estava disposto a se sacrificar e morrer pelo povo, mas Deus deixou bem claro que ele não poderia, que a graça, a salvação é somente por meio dele, de Deus e de Jesus. Né? Aqui diz que Moisés ficou mais 40 dias lá, intercedendo, prostrado, sim, intercedendo por esse povo, pedindo perdão. E algo muito interessante que diz aqui, ó, perdão significa carregar, tomar sobre, que foi aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Ele tomou sobre ele os nossos pecados, né? Aquilo que era para nós, ele tomou sobre si, né? Então a gente precisa valorizar o que Jesus fez por mim e por você, o sacrifício, a intercessão, a oportunidade de vida eterna, que só vem de Cristo Jesus. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui, ó, Deus não amava todas aquelas pessoas? Por que aquelas 3.000 pessoas morreram? Que veio a resposta na sexta-feira. A lição traz aqui um texto incrível de patriarcas e profetas, que diz assim, que o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. E aí traz também, falando aqui sobre Caim, né? Que lá, quando Deus não exterminou com Caim, ele permitiu que o universo visse ali o resultado de um pecado ficar sem punição. E aí o que aconteceu quando ele não exterminou Caim?
pecado foi Foi aumentando. Caim foi passando ali para os seus descendentes, né? E aí o que teve que acontecer depois? O dilúvio, onde precisou ali a terra ser exterminada. Então, assim, irmãos, Deus permitiu que aquelas 3.000 pessoas morressem porque Ele precisava exterminar com o pecado ali. Porque se ficasse, eles iriam cair novamente. Deus é onisciente. Então, quando Ele chega a esse ponto, é porque Ele entende que era o melhor. Porque aquelas 3.000 pessoas iriam fazer com que o povo se desviasse novamente. Elas iam prejudicar mais pessoas, né? Aumentar o número de... Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, isso está em Patriarcas e Profetas, na página 273 e 274. Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados teriam sido vistos novamente. Então foi por isso. Então Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor. Que não é um castigo por nada. Eles, né? É aquilo que o semearam Caio falou. Aquilo. Né? Exatamente. Considerações finais, Caio? A importância da oração intercessória. Ficou muito claro para mim nessa lição. A oração intercessória ela é uma ferramenta poderosa de construção e de sustento da fé do outro. A pessoa assim, sente a sua intercessão, ela vai ter a fé dela robustecida. É o aumento da fé do outro que a gente consegue com a oração intercessória. Sim. Essa lição nos traz muito sobre a graça, a misericórdia e sobre o perdão, através da intercessão também. E que nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não podemos nada, que nós precisamos de Deus. E Deus Ele está aí disposto a nos ajudar, nos fortalecer, nos transformar e nos dar a vitória. Amém. Para mim, em especial, me faz pensar como líder, né, que nós somos aqui, temos uma bancada aqui que é liderança de igreja, como o nosso papel é muito importante também. E a intercessão, como o Caio falou, não tem nada mais bonito do que você ouvir uma pessoa falar assim: Sandra, eu orei por você. E Deus ouviu, louvado seja Deus, que a graça foi alcançada. Amém. Então, que nós possamos orar uns pelos outros e interceder, né, uns pelos outros, pedindo a Deus principalmente sabedoria, para que nós possamos trilhar os caminhos corretos, não sair daquilo que Deus pediu para cada um de nós, para que a gente possa no final agradecer ao presente, ao grande presente que é o presente da vida eterna. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós possamos cada vez mais nos sentir motivados a aprender, a estudar a palavra de Deus. Nós nos encontramos no próximo estudo.